meu amado Jesus, nunca te deixarei. Por lamaçal fui resgatado, me firmou na rocha, agora eu sei. Te amo, te quero, haja que houver, jamais te deixarei. Meu amigo, meu Salvador, enquanto eu viver te adorarei, Senhor. Glória! Vamos cantar mais uma vez, gente? Que estamos seus diante do trono da graça, que estamos seus perante tua misericórdia. Posso ver relâmpagos e sentir trovões, eu posso ouvir as vozes que procedem do teu trono. 24 anciãos se prostram e lançam tua coroas aos teus pés, e os seres viventes proclamam dia e noite
Amém. Graças a Deus. Seja muito bem-vindo. Você que está chegando aí agora. Aproveita essa oportunidade para compartilhar essa mensagem, esse link para o maior número de pessoas. Amém? Antes da gente começar, eu quero fazer uma coisa que há algum tempo a gente já está fazendo essa sessão online, que é a gente se conhecer um pouco melhor. As pessoas da casa, que estão nos assistindo, conhecer um pouco melhor. Então, de forma assim, bem rápida, Plínio e Valerinha, que é a Valéria, pode se apresentar um pouco, falar quanto tempo está aqui, o que faz aqui, como que você se encontrou com Jesus, se sempre nasceu num lar cristão, e como você veio parar aqui. É isso que eu quero saber. Vamos lá. Então, gente, eu sou Plínio, eu estou aqui na Batista já tem, acho que 10, 11 anos, vim para cá em 2011, então tem 9 anos, né? 9 anos. Eu estou aqui nessa cidade maravilhosa, servindo o corpo de Cristo aqui na Batista. É uma bênção muito grande. Sou líder de uma célula aqui na igreja, a célula Dínamos. A gente trabalha no Ministério da Música também, servindo aqui ao corpo de Cristo. Estou muito feliz nesse tempo de estar servindo, né? Aqui a igreja de Lago Santo, cidade maravilhosa. Sou natural lá de Vespasiano. Aí conheci essa cidade aqui, fiquei apaixonado, casei aqui e moro nessa cidade. É isso aí. Para quem não me conhece, meu nome é Valéria. Eu sou nascida e criada no lar cristão. Meus pais são diáconos aqui da igreja. Sempre fui daqui. Nunca fui de outra igreja. E já fiz parte do Ministério de Dança. Hoje eu faço parte do Ministério de Jovens aqui da igreja, da célula Awake, da líder Luana, e já fui convidada várias vezes a lecionar o curso de Lidere aqui da igreja, que é a formação de líderes de célula, e é isso. Muito bem, a Valéria. Isso. A Valéria, se envolveu nessa parte, a Valéria é uma das professoras do curso de Lidere. Ela é uma bênção. Você que está nos assistindo talvez já foi aluno dela no Lidere 2, no Lidere 2, que a Valéria leciona. Todo mundo aqui tem uma história, por isso que eu queria todo mundo se conhecesse. Eu também vim para cá, também nasci num lar cristão, meu pai é pastor, meu avô é pastor, se bobear meu bisavô, meu tataravô era pastor. Todo mundo sempre foi pastor da minha família, sempre teve um pastor. E eu vim para cá, o Plínio falou que vim para cá em 2011. Se eu não me engano, eu vim para cá em 2012. Eu vim para cá numa conferência, junto de um ministério que eu fazia parte. Foi quando eu conheci a igreja, conheci o pastor João, comecei a frequentar aqui. Eu morava em Santa Luzia nessa época, apesar de ter sido sempre nascido e criado em BH. Eu morava em Santa Luzia, meu pai era pastor de uma igreja lá. Eu vim para cá, conheci o pastor João, acabou a pilha. Conheci a igreja, me apaixonei pela igreja e hoje também estou aqui desde 2012. Aqui me tornei membro mesmo da igreja em 2013 e de lá para cá também são muitos anos servindo aqui a igreja e servindo esse ministério, que é um ministério que eu gosto muito, sou apaixonado e falo muito bem daqui, porque eu gosto daqui, gosto dos nossos pastores, principalmente dos nossos pastores, presidente, pastor João e a pastora Ieda. É uma coisa que eu sempre falo, de falar bem da nossa igreja. Aqui é a minha casa, é onde eu me sinto bem. Mas hoje eu quero trazer uma palavra falando um pouco sobre algumas verdades. Antes disso, eu quero que você abra a sua Bíblia aí, você que está em casa, num versículo que talvez, numa carta, talvez até um pouco difícil de se encontrar, que a gente abre muito pouco, que é Timóteo. Está bem lá para o final da Bíblia. Abra aí em 2 Timóteo 3. Segunda Timóteo 3 diz assim: sabe, porém, isto,
que nos últimos dias, perigosos dias virão. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons, traidores, obstinados, soberbos, amantes dos prazeres mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o poder dela. Destes afasta-se. Talvez você está lendo essa passagem na sua casa e por algum motivo você conhece alguém que se encaixa em alguma dessas qualidades. Talvez na sua cabeça você veja nomes e falar, essa pessoa, ela se encaixa nessa parte. Mas o que a Bíblia vem nos alertando é que nos últimos dias virá um tempo de pessoas más, um tempo onde o dia mau vai se tornar um dia corriqueiro. Sempre vai ter notícias ruins. E nós estamos vivendo um tempo onde cada dia que passa você acorda e é uma notícia nova, uma coisa que você fala, não, hoje superou a coisa. E aí no outro dia os jornais, as mídias já trazem uma nova coisa. Olha, aconteceu isso, e você fala, meu Deus, eu achei que não tinha como, mas agora parou. E no outro dia sempre tem alguma outra coisa que vai estar sempre nos surpreendendo. Mas o que muitas das vezes a gente traz isso como algumas verdades para o nosso coração. A gente pega esses tipos de notícias ou esses tipos de coisas que estão sendo trazidas pela mídia e a gente traz isso como verdades para a gente. Essas mentiras fazem verdades no nosso coração. E a única forma da gente acabar com as mentiras é trazendo verdades. Verdades que já estão dentro de nós. A única forma de combatermos as mentiras do diabo é através das verdades da palavra que já está dentro de nós. E é por isso que hoje eu trouxe o meu caderninho da devocional. E eu anotei aqui 10 verdades para hoje. Você que está em casa, vai anotando e vai meditando nisso. Porque de vez em quando eu pego essas verdades e dou uma meditada nela. A primeira verdade para você nessa noite é: silencie as dúvidas, escute mais a voz de Deus e acelere os seus passos. A Bíblia diz que se nós conhecermos a verdade, é a verdade que vai trazer liberdade para a gente. Quando a Bíblia nos diz sobre nos conhecer a verdade, ela está dizendo, olha, silencie a voz da mentira. Quando você se apega à mentira, se apega às notícias, se apega às verdades, às inverdades que falam contra a palavra de Deus, isso te trava. Você fica com medo, você não sabe avançar. Você fala, não, agora, quando você está indo, acelerando, correndo em direção ao alvo do Senhor, quando essas mentiras chegam, você para, você enfinca suas raízes e você não consegue percorrer as coisas e os propósitos que Deus tem para você. Por isso que a primeira verdade que eu quero trazer para você é que você silencie as dúvidas. Se você silenciar as dúvidas, aquilo a respeito que o Senhor já disse para você, você não vai ficar mais parado no tempo. Não vai ficar mais agarrado em coisas do passado. Tem uma frase que diz que o para-brisa, ele é 10 vezes maior do que o retrovisor, porque ele está querendo dizer para a gente que a gente tem que olhar 10 vezes mais para frente do que para trás. Quando a gente foca tanto para trás, a gente para de viver aquilo que Deus tem para a gente na frente. Uma segunda verdade, e eu já tinha combinado com os meninos, então quando vocês quiserem falar, pode ficar à vontade, tá bom? Uma segunda verdade é: você quer andar sobre as águas, tire o pé do barco.
A Bíblia, ela nos narra nos evangelhos sobre um momento da história de Jesus, onde várias coisas tinham acontecido. Jesus falou com os discípulos: olha, atravesse para o outro lado, eu vou ficar aqui despedindo da multidão. A multidão ainda estava polvorosa com tantos ensinamentos de Jesus. Jesus disse: olha, atravesse, eu vou despedir a multidão, eu vou orar e depois eu encontro com vocês. E a Bíblia diz que alta madrugada o mar começou a se agitar, os discípulos ficaram com medo e de repente eles viram vindo sobre as águas Jesus, e eles ficaram com medo. Essa é uma passagem que todo mundo conhece muito, a gente fala muito ela sobre aqui na igreja, ainda mais a gente que é o pessoal da fé, da palavra da fé. Então, quantas vezes já dizemos isso? Ande pela fé, ande sobre a palavra de Deus. A Bíblia diz que Jesus, um dos discípulos, Pedro, disse: olha, se você é mesmo filho de Deus, me faça ir até aí. E aí Jesus disse: Pedro, venha. E Pedro, ele tirou os pés do barco e foi. Talvez Pedro não ia viver essa história surpreendente se ele simplesmente tivesse se contentado em achar que Jesus era realmente um fantasma. Ou se talvez ele tivesse pensado: é Jesus, então Jesus, vem pra cá, gente, calma. É Jesus, ele está vindo, uma hora ele vai chegar. Mas quando a gente tira os nossos pés do barco, quando a gente sai do comodismo, quando a gente sai do comodismo, é onde Jesus atua. Quando a gente sai da nossa zona de conforto, é onde Jesus vai atuar. A Bíblia diz, falando sobre Abraão, disse: Abraão, saia da sua terra, da sua parentela, para a terra onde eu te mostrarei. A Bíblia diz que quando Abraão saiu da terra dele, saiu do lugar de comodidade dele, foi onde a promessa dele aconteceu. Isso nos traz uma reflexão sobre promessas não acontecem na nossa zona de conforto. Se a gente quer viver coisas sobrenaturais, a gente precisa sair do nosso comodismo. Se a gente quer viver coisas sobrenaturais, a gente precisa sair do natural. Se a gente quer ter mais de Deus, a gente precisa se entregar mais de Deus. Quer viver coisas que você nunca viveu de Deus, entregue para Ele coisas que você nunca entregou a Ele. Uma outra verdade, uma terceira verdade para você pensar nessa noite é: se você quer derrubar o gigante, encontre suas pedrinhas. Não dá para viver o sobrenatural se você não começar no natural. A Bíblia diz na história de Davi, que Davi, quando toda aquela confusão que estava com os filisteus e Israel, todo mundo com medo, tinha um gigante muito forte, ele estava afrontando o povo de Deus, afrontando Israel, afrontando o próprio Deus. E a Bíblia diz que o Golias, que era o gigante, falou: olha, se vocês tiverem alguém aí que queira lutar comigo, quem vencer vai subjugar o outro. Se os israelitas vencerem, nós vamos ser escravos de vocês. Mas se eu, Golias, vencer, vocês serão os meus escravos. A Bíblia diz que muitos ficaram com medo, grandes pessoas do exército ficaram com medo, e Davi, que era um pastor de ovelha, um cara que era totalmente despreparado para estar lá lutando, para estar lá guerreando, ele foi no campo de batalha para levar comida para os seus irmãos. Ele viu afrontando o Deus vivo, afrontando o povo de Israel, afrontando aquele que ele conhecia tão bem, e ele falou: olha, isso é para mim, eu vou lutar contra o gigante. Ele foi até Saul, falou que ia lutar. Você pode depois pesquisar e entender mais sobre a história de Davi. Talvez você já conheça toda a história. A Bíblia diz que Saul pegou as armaduras dele, colocou nele e falou: olha, vai lá. Davi não conseguia nem se movimentar direito, porque Davi era muito pequeno para a armadura. Mas a Bíblia diz que Davi disse: não, pode deixar que isso é comigo, eu vou lá. E Davi foi no rio, pegou algumas pedras e foi à luta. E a Bíblia continua contando que Davi, com uma funda, um estilingue, ele rodou uma pedra e atingiu Golias, e Golias caiu desmaiado, e depois
Ele com a espada cortou a cabeça de Golias e venceu Golias. Se você quer vencer os seus gigantes, se você quer vencer aquilo que está querendo subjugar você, se você está querendo vencer aquilo que pode parecer que está te dominando, ou talvez está te dominando, a única forma de você fazer isso é você agir no natural, é você fazer coisas no natural para mover o sobrenatural. Eu já ouvi muitas vezes algumas pessoas dizendo: olha, eu vou consertar minha vida, eu vou parar com meus vícios, eu vou parar de fazer algumas coisas, e depois que eu fizer isso, aí sim eu vou me aproximar de Deus, eu vou me entregar a Deus como nunca antes. Mas você não vai conseguir, você não vai ter forças. Talvez você vai tentar com as suas próprias forças e não vai conseguir. Mas quer saber uma forma simples e natural de você vencer os gigantes da sua vida? Comece a meditar na palavra de Deus todo dia. Comece a orar a Deus todo dia. Comece a buscar a presença dEle. Comece a ter intimidade com Ele todos os dias. Tem um amigo nosso que sempre está aqui com a gente, o Beto. Ele sempre falou isso: olha, eu busco a Deus todo dia, eu leio a Bíblia todo dia, porque aquilo que vai me fortalecer, aquilo que vai sempre ter, eu vou ter palavras para poder dizer para outras pessoas, é se eu tiver um relacionamento com Deus diário, é se eu estiver próximo de Deus. Isso não quer dizer que você não vai ter dias maus, não vai ter dificuldade, não vai ter luta, mas quando você passar pela luta, você sabe a quem recorrer. Então, a terceira dica é: haja no natural para obter resultados no sobrenatural. E a quarta dica que eu quero trazer para você nessa noite, para a gente que está aqui, é que nada do que você faz passa desapercebido. Trazendo um pouco primeiro para o natural. Minha mãe sempre dizia isso, e talvez você já ouviu da sua mãe, do seu pai ou de alguém, que sempre tem alguém vendo você fazendo alguma coisa. Talvez você já viu até numa novela, em algum filme, um assassino ou alguém faz alguma coisa e não tem ninguém. Mas sempre, no final, alguém estava lá. Alguém viu aquela coisa que ele fez. Nós, como cristãos, nós precisamos todos os dias saber que as pessoas estão olhando para nós. Nós estamos falando de uma célula, num lugar onde nós estamos estreitando nossos relacionamentos, onde a gente está falando do amor de Deus, e é aqui que a gente tem que ensinar isso, que as pessoas sempre vão estar nos observando. Talvez você que está nos assistindo agora, ou talvez sei lá quando você vai ouvir essa mensagem nossa, talvez nem é um cristão, mas eu não estou falando nem isso só pelo lado cristão. Talvez na sua vida profissional, na sua vida estudantil, qualquer área da sua vida, você tem sempre que agir como se tivesse alguém te observando, dando o seu melhor, como se tivesse alguém observando você, dando o seu melhor. No seu emprego, dê o seu melhor, mesmo que seu chefe não estiver lá. Na sua escola, dê sempre o seu melhor. Não faça só os 60% para passar. Faça o além, faça mais. Se você quer conseguir coisas maiores, faça coisas maiores. Mas trazendo para o lado espiritual, que é o mais importante para a gente, Deus sempre está vendo aquilo que você está fazendo. Não importa o que você está fazendo, Deus está vendo. Se é um pecado, se é uma dificuldade, é uma luta, Deus está vendo o que você está fazendo. Mas se você está se empenhando, está buscando a Deus, está trazendo Ele para perto, está buscando Ele, e deve estar pensando: olha, eu estou dando o meu melhor, mas parece que meu líder não está vendo eu dando o meu melhor. Ou eu estou dando o meu melhor e parece que o pastor observa outras pessoas e não vê o que eu estou fazendo. Mas tenha no seu coração: os olhos do Senhor estão contemplando toda a terra, a Bíblia diz. Deus está vendo tudo. No final de tudo vai passar no telão dos céus. Deus vai ver e Ele vai dizer para você: olha, eu estive lá com você nesse momento, eu estou com você, busque a Deus, e Ele vai trazer isso ao seu coração, tendo essas verdades de que
Deus vai estar sempre com você, te apoiando nas suas lutas, nas suas dificuldades. E se você está fazendo alguma coisa, talvez na sua célula, talvez na sua igreja, talvez no seu trabalho, não se preocupe. A Bíblia diz que no seu tempo, Deus nos exaltará. Vai chegar um tempo onde Deus vai te levantar, Deus vai te colocar de um lugar, de um pedestal alto. Eu não estou falando, como diz aquela música tão conhecida, Sabor de Mel, que no final Deus vai te colocar no palanque e você vai olhar para todo mundo que não te ajudou. Quando vê você na bênção, vai se arrepender, vai estar na batalha e você no palco. Vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Não, Jesus ele não quer te levantar para te deixar soberbo. Deus quer te levantar para mostrar para outras pessoas que o lugar alto é para todos. Que o lugar de intimidade com Deus é para todos. Que o lugar próximo dele é para todos. E não importa qual seja a dificuldade. Eu tenho certeza que você em casa, ou a Valéria, ou o Plínio, ou a Ayrton, que está sempre nos ajudando aqui, já ouviu falar de alguém que ele tinha tudo para dar errado. Ele era o pior de tudo. Ele era o mais pecaminoso, o mais avarento. Ele era, essa passagem de Timóteo talvez descrevia ele inteiro. Estava falando dessa pessoa. Mas a partir do momento que ele disse sim para Deus, a vida dele foi transformada. As pessoas ficaram meio, não sei se é bem assim. Será que ele realmente foi transformado? Mas com o passar dos tempos, as atitudes dele foi mostrando Deus nele. Quando você se aproxima de Deus, ele vai se te levantando. Você vai caminhando e alcançando lugares mais altos e mais altos em Deus. E uma quinta verdade para você nessa noite é: quando você é uma pessoa que se ofende com tudo, você se torna uma pessoa que não cresce. Essa verdade, por muito tempo, foi uma verdade para mim. Talvez as pessoas olham para mim e falam, o Atos é um tipo de pessoa que se ofende fácil. E realmente hoje eu já me sinto mais, muito difícil uma coisa me ofender, uma coisa me chatear. Mas houve um tempo, até tão não muito longe, que talvez até tem situações na vida que você fica mais desse tipo, mais emotivo. Acredito que Plínio, Valéria e todo mundo aqui já passou por esse tempo, onde sempre tem uma palavra que a pessoa te ofende, aquilo parece que vai lá no fundo, parece que a pessoa fala uma coisa e aquilo te paralisa, aquilo te trava. É como se fosse a arminha do Chapolin, para você que é antigo e assistiu. O Chapolin tinha uma arma que ele apontava e a pessoa ficava paralisada. Só quando ele apontava de novo para ela, é que a pessoa conseguia se movimentar de novo. Muitas das vezes alguma palavra te feriu, e essas palavras são essa arminha do Chapolin, que te paralisa, que você fica parado, você não consegue avançar, você fica sempre pensando, olha, eu dei o meu melhor e aquela pessoa fez aquilo por mim, olha, aquela pessoa não sabia o que eu estava fazendo naquele dia, e ela me feriu, e ela me trouxe uma palavra que me machucou, e você começa a pensar nisso. Talvez aquela pessoa que te ofendeu, falou aquilo e está com a vida dela avançando, está continuando com a vida dela, está avançando em Deus, ou talvez ela nem é uma pessoa cristã, mas está seguindo a vida, e você com aquela inverdade, ou talvez até com aquela verdade dita de mau jeito, está paralisado naquilo. Mas eu quero trazer uma verdade para você. Se você parar de se ofender com as vozes externas, você vai avançar mais. Você vai crescer. Quando você paralisa, você não avança, você não cresce. É como se você fosse sempre aquela mesma pessoa. Eu conheço pessoas assim, eu conheço essas pessoas que eu conheço há 3, 4, 5, 10 anos, e quando eu encontro essa pessoa, ela é a mesma pessoa. Eu tenho orgulho de dizer que talvez você que me conheceu ano passado, hoje eu sou outro Atos. Ou talvez você que me conhece hoje, talvez amanhã eu já não sou mais esse Atos. Porque a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando até ser dia perfeito.
Todos os dias nós somos moldados com a palavra de Deus. Nós somos trazendo coisas novas. Nós somos renovados a nossa mente. Nós buscamos mais de Deus. Renovamos a nossa mente dia a dia. E é essas coisas que nos fazem avançar. Mas se você parar, ouvir as vozes externas, parar de ouvir a voz de Deus, começar a ouvir e parar com tudo aquilo que ofende. Eu não estou dizendo que as coisas que vai chegar para você não vai se ofender, não. As coisas nos ofendem sim às vezes, mas você precisa tomar uma atitude de: essa coisa que me ofendeu realmente é uma verdade? Não, então eu vou avançar. Ou se realmente isso é uma verdade que foi dita de mau jeito, então eu vou melhorar nisso. Eu vou buscar de Deus e vou melhorar e vou avançar. Mas uma coisa você tem que guardar dessa quinta verdade: você não pode parar com as adversidades. Você não pode parar com as palavras de ofensa. E a sexta verdade enquanto você olha o chamado do outro, é impossível usufruir de tudo o que Deus tem para você. Eu já tentei ser músico, já tentei tocar, já fiz aula de violão, não deu certo, já fiz aula de bateria, não deu certo. Meu pai é um músico nato, ele ouve os instrumentos e consegue tocar. Meu pai toca tudo. Meu pai toca acordeon, toca baixo, toca guitarra, violão, teclado. E ele já tentou me ensinar a tocar violão, não deu certo. Já tentou me ensinar teclado, parecia até que eu estava indo, aprendi algumas músicas, mas aquilo não era o meu chamado. Na igreja, aquilo eu não vou, se eu me cismar de falar com o Plínio, que hoje é líder do louvor, e eu falar com ele: Plínio, eu quero entrar no louvor. Se o Plínio for muito louco, ele vai deixar eu entrar. Mas a questão não é nem você entrar, eu entrar ou não. A questão é que quando eu não estou plantado no lugar certo, eu não frutifico o tanto que Deus quer que eu frutifique. Eu amo planta, gosto de planta, sou uma velha de 80 anos, amo planta. E eu sei muito bem qual tipo de terra eu tenho que colocar em cada planta minha. Sei qual planta eu tenho que molhar mais do que a outra. Tem planta minha que eu molho de 15 em 15 dias, tem planta que eu molho de 3 dias, tem planta que eu tenho que molhar todos os dias. Mas por que eu estou falando de planta? É porque você só vai frutificar bem se você souber o seu tempo de frutificar. Se você souber o terreno que você tem que frutificar. Se você estiver no lugar certo, no seu chamado. A Valéria, ela sempre fez muitas coisas aqui na igreja. Ela sempre dançou. A Valéria sempre foi um braço direito meu demais aqui na igreja, nas organizações dos eventos, junto com outras pessoas. A Valéria sempre, quando é evento grande, sempre me procura: sei que eu posso ajudar. A Valéria tem esse dom de organizar as coisas muito bem. Talvez você que é da igreja já viu a Valéria sempre me ajudando nessas coisas. Mas a Valéria, quando começou a dar aula no Lidere, eu não sei o que a Valéria se sente de todos os ministérios dela, mas eu vendo de fora, parece que a Valéria virou outra Valéria. Porque parece que o Lidere foi feito para a Valéria mais do que para mim, que sou professor do Lidere. Ou mais para tantos outros professores do Lidere. A Valéria entendeu, é do mesmo jeito a Fabi dando o Lidere. O Lidere foi feito para a Fabi, o Lidere 3. Eu dou o Lidere 3, mas o Lidere 3 foi feito para a Fabi dar o Lidere 3. Ela fala com convicção, ela fala da vida, ela está pondo sangue e suor dela. Então, quando a gente está num lugar que a gente foi chamado para frutificar, é lá que a gente dá muito fruto. A Bíblia diz em Salmo 1 que os justos vão ser como um jardim plantado na orla do rio, na beirada do rio, onde as árvores que são plantadas na beirada do rio, na corrente do rio, são as árvores que mais têm água disponível, mais sais minerais, mais coisas que ela precisa, porque ela está perto da fonte. Ela foi plantada no lugar onde ela tinha que estar. Vocês querem falar? Pode falar. Desculpa. Você falando assim de ministério, porque acontece.
quando eu dançava, não sei se todo mundo conheceu o pastor Luizinho, aí ele estava um dia orando pela gente da dança, aí ele virou para mim e falou assim, olha, tem pessoas no Ministério de Dança que não é para estar dançando, é para estar ou ensinando ou pregando. E aquilo ali foi de encontro ao meu coração, e não foi uma vez que falaram isso pra mim, foram já tem várias vezes. E esse final de semana eu fui pra casa de uma amiga minha e ela virou pra mim e falou assim, ô Valéria, você era a pessoa mais próxima de mim que era apaixonada pelo seu ministério. Você era a pessoa mais próxima de mim que era apaixonada pelo ministério. E eu não te vejo mais falando disso. Então, assim, quando a gente se encontra, a gente faz com gosto, a gente faz com prazer, né? A gente faz pro Senhor mesmo, né? Eu gosto muito de dar aula no Vidério, pra mim é gratificante demais isso. E quando a gente faz aquilo que a gente foi chamado para fazer, a gente impacta a vida das pessoas, né? Um exemplo, João Batista. João Batista, ele nasceu para preparar o caminho do Senhor. E ele preparou o caminho do Senhor, tanto que ele foi muito relevante na vida dele, né? Assim como outras pessoas também, quando elas deram oportunidade para aquilo que Deus a chamou para fazer, elas cumpriram com excelência. Davi, por exemplo, ele foi chamado para ser rei. E ele foi um excelente rei. Teve suas falhas, mas a nação de Israel foi próspera na mão de Davi, porque ele foi escolhido para ser rei. Então ele não era mais pastor de ovelhas. Talvez se ele tivesse falado assim, vou ficar aqui no meu cantinho, que eu estou bem aqui. Mas não, Deus chamou ele para ser rei, então ele tinha que ser rei. Né? Assim é o nosso ministério, né? Cada pessoa foi chamada para fazer uma coisa. E se você descobre o seu chamado, você faz ele bem, faz ele com excelência. E você cresce, principalmente isso. A Valerinha falando aqui, né? E o Asa também falando sobre chamado, é algo que eu gosto demais de falar. Eu estou na igreja desde os 4 anos de idade. Então a gente chega na igreja, não é porque o nosso pai é crente que a gente vai ser crente também. A gente precisa confessar a Cristo, né? E eu confessei a Cristo na minha adolescência e eu sempre fiz alguma coisa. O Asa estava falando que ele já tentou tocar bateria, tocar violão. Eu já entrei no Ministério de Dança, fiquei um dia só. Eu fiz uma aula com as meninas que eu não aguentei. As meninas me colocaram assim, sentado perto de uma parede, e começaram a fazer uma abertura para fazer um aquecimento. Eu lembro que eu quase morri naquele dia. Então eu já fiz de tudo na igreja. Já fui diácono, gente. Já fui diácono consagrado, me deu uma plaquinha, eu andava de terno quando eu era mais novo. Então eu fazia tudo na igreja. Eu sempre dou essa dica. Se você não se descobriu no corpo de Cristo, faça alguma coisa, abraça tudo. Tem um culto de homens, tem um culto das mulheres, vem no culto de jovem, participa de uma célula, que Deus vai te dar uma direção. A Bíblia fala que, lá em Efésios, que quando Jesus subiu aos céus, ele levou cativos que estavam no cativeiro. E ele deu dons aos homens. E a palavra dom significa presente. Então todo crente, ele recebeu um presente de Deus, que é um dom, que é um talento, que é uma habilidade para fazer alguma coisa. E engraçado que presente, todo mundo gosta de ganhar presente com um embrulho, não é? Hoje em dia tem aqueles embrulhinhos bonitinhos, né? Que você coloca um saquinho, amarra, bota uma fita linda. Antigamente tinha aqueles papéis, acho que até hoje tem isso, né? Que o pessoal rasga. Então quando a gente ganhava algum presente de um pai, de um parente, de um aniversário, que alguém dava pra gente, a gente já queria rasgar aquele papel e descobrir o que tem lá dentro. Então, gente, o nosso dom, Deus te deu um presente, que é um dom. Então você tem que abrir esse papel, rasgar esse papel, ver o que tem lá dentro para você. Então faça tudo, né? Deus chamou cada um para fluir naquilo que Ele tem para você fluir. Então para me descobrir hoje o que eu sou em Cristo hoje, a habilidade que Deus me deu, eu fiz muita coisa na igreja. Já mexi na mesa de som, já fiz uma parte, fiz tudo nessa vida. Até descobrir aquilo que Deus tem para mim. Amém? Então isso é muito interessante isso nessa questão do chamado e do dom, né? Que é um presente que Deus nos deu.
Acho até que a gente pode fazer uma célula depois, só falando sobre chamado, sobre dom, sobre se descobrir. Por exemplo, o Ayrton, ele tem um mega pé. Se eu pegar o sapato do Ayrton e calçar o sapato do Ayrton, como eu já fiz isso já algumas vezes na casa dele, eu não consigo nem andar direito, porque eu estou querendo usar o que não foi feito para mim. Quando você quer usar e quer usufruir e fazer aquilo que não foi feito para você, você pode até andar, você pode até fazer alguma coisa, mas você não está fazendo aquilo na totalidade. Meu pai sempre falava, talvez você vai ser um médico até bem relevante enquanto você viveu, vai ser um médico até, talvez, que trabalhe bem, ganhe bem, mas quando você chegar no céu, Deus vai falar com você, olha, você foi um médico muito bom mesmo, mas eu sonhava para você que você ia ser um engenheiro excelente, um engenheiro que ia construir prédios no mundo inteiro, que ia fazer tantas coisas. Claro, não sei se no céu a gente vai ter essa oportunidade, mas eu acredito sim que quando você não entende qual é o chamado de Deus para você, e você tenta se encaixar em outros lugares, você até faz outras coisas para Deus, e Deus sim agrada daquilo que você faz. Mas se você estiver no ministério onde Deus realmente quer que você esteja, você vai avançar e vai fazer muito mais para Deus. Muitas pessoas vão olhar para você e vão querer se aproximar mais de Deus. Seja você na música, na palavra, no ensinamento, ou seja você na limpeza da igreja, ou você no serviço da igreja. Seja o que você fizer, se você estiver fazendo onde Deus quer que você esteja, você pode ter certeza que você está no centro da vontade de Deus, e é ali que é onde Deus ordena a bênção. Uma sétima verdade para você, a gente já está acabando. Sinal de maturidade é quando você continua buscando Jesus, mas não pelos benefícios de Cristo, mas pela pessoa de Cristo. Quantas vezes a gente já ouviu falar dessa história? Eu sempre fui da igreja, sempre ouvi falar de pessoas que num momento de dificuldade, num momento de luta, era um momento que estava mais próximo de Deus, buscava mais Deus, fazia tudo para Deus, mas quando ela conseguia aquela bênção, quando ela conseguia aquele presente de Deus, ela simplesmente saía. E talvez quando a dificuldade vinha de novo, ou ela precisava de outra coisa de Deus, ela se aproximava de Deus de novo, Deus o abençoava, porque Deus é misericordioso, é bondoso. A Bíblia diz que Deus tem prazer em nos abençoar. Então Deus vai sim abençoar aquela pessoa, vai dar aquilo que deseja o coração dela. A Bíblia diz que agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Então talvez essas pessoas, talvez você que está me ouvindo, é essa pessoa que até se aproximou de Deus por querendo coisas, mas sinal de maturidade é você estar próximo de Deus, mesmo depois de conseguir as coisas. Ou, sinal de maturidade é você estar próximo de Deus, mesmo você aparentemente não conseguindo aquela coisa. Se você, quantas vezes nosso pastor, se eu não me engano, até esse domingo, ele falou isso no domingo pela manhã, fala sobre quando nós pedimos a Deus alguma coisa, crendo, quando nós pedimos coisas alinhadas com a palavra de Deus, Deus vai nos dar. Quando nós pedimos coisas alinhadas com a Bíblia, coisas que Ele já liberou para a gente. Então, se você está pedindo bênçãos, pedindo qualquer tipo de coisa material, ou provisão, ou bênção, ou proteção de Deus, orando pela palavra, Ele vai te dar. Mas se talvez por algum motivo, alguma coisa você ainda não recebeu de Deus, ou você não está pedindo coisas alinhadas com a palavra de Deus, ou talvez ainda você não está pronto para receber aquilo. Eu sempre digo que não adianta nada eu orar, pedir para Deus me dar hoje uma Lamborghini. Porque se Deus me der uma Lamborghini hoje, alguém parar ali na porta e falar, olha, toma aqui, Atos, uma Lamborghini para você. Eu não vou sair com esse carro, porque se eu furar um pneu daquele carro, eu não tenho dinheiro para pagar o pneu daquele carro. Ou se fundir o motor, ou se estragar, ao mínimo que seja uma peça de subir o vidro, é uma coisa absurdamente cara, porque eu ainda não tenho tudo aquilo que eu preciso para
ter uma Lamborghini. A mesma coisa é com aquilo que você pede a Deus, com aquilo que você busca de Deus. Deus, ele só vai te dar a coisa quando você está pronto para receber. O pastor João sempre diz que quando o dono ainda é menino, de nada se difere do servo. Enquanto você ainda é criança, você não vai conseguir, você não tem ainda maturidade para receber certas coisas de Deus. Quando você buscar mais de Deus, conseguir estar próximo de Deus, você vai sim receber isso de Deus. Vamos lá, 8ª verdade: Deus não quer o seu serviço se primeiro não tiver o seu coração. Deus quer estar próximo de você. Deus quer sim que você trabalhe nas coisas dele, trabalhe, ajude a propagar o evangelho de Deus. Mas antes disso, antes de você trabalhar, antes de você estar aqui todo dia tocando, antes de você estar aqui todo dia dando aula no Lidere, antes de você estar aqui todo dia aqui organizando as coisas, que é o que eu faço, ou lá na minha célula, ou ajudando nos ministérios, antes de tudo isso, Deus quer Ele quer antes do meu trabalho, Ele quer o meu coração. Ele quer que eu tenha intimidade com Ele quer que eu esteja próximo dEle. Uma 9ª verdade não tem como viver a plenitude do seu chamado sem ter tempo de intimidade com o Pai. Essa verdade, ela abrange 2 outras verdades, que você só vai conseguir ser pleno no seu chamado, você só vai conseguir se sentir satisfeito em Deus, satisfeito na sua igreja, na sua célula, no seu ministério, quando você buscar intimidade com o Pai, buscar intimidade com Deus. É Ele que vai te revelar direções, é Ele que vai revelar ensinamentos, é Ele que vai te ensinar como você andar em toda a verdade, como diz a palavra de Deus. Então busque intimidade com Deus, intimidade com o seu Pai, não com Deus. Essa palavra Deus, das muitas vezes a gente acha que Deus é algo muito supremo, algo muito maior, algo que está com um cajado ou um raio, como era no Hércules, pronto para você fazer alguma coisa e ele te amaldiçoar, e ele te castigar. Que essa é a mentalidade da antiga aliança. Mas Deus, Ele é sim um Deus poderoso, um Deus muito maior, um Deus que nada foge do controle dele. Mas antes de tudo isso, Ele é seu Pai. Ele é alguém que preocupa com você, alguém que quer intimidade com você, que quer estar próximo de você. E a 10ª verdade, para a gente encerrar, quando você não sabe para onde está indo, qualquer atalho se torna o seu caminho. Quando você não tem uma direção, qualquer lugar pode ser a sua direção. A gente aprende isso na célula, nos nossos cursos de liderança, que é preciso a gente ter um alvo. Porque se eu não tiver um alvo, quando eu chegar nesse lugar, pronto, eu cheguei. Eu não tinha um objetivo, não tinha um alvo de quando eu queria chegar naquele lugar. Ou eu não tenho, não sei para onde eu quero ir. Eu vou, como diz aquela música, deixa a vida me levar, vida leva eu. Então me leva, estou me entregando. Pode me levar a vida para onde você quiser. Mas a Bíblia diz, olha, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Mas ele diz, eu sou o caminho. Sou eu que sou a direção para você. É eu que sou o lugar onde você deve passar. Sou eu que vou te levar para a vida eterna. Sou eu que vou te levar no caminho plano. Sou eu que vou aplainar os caminhos quando parecer que não está plano. Sou eu que vou estar com você aplainando os caminhos. Então, se aproxime de Deus. Eu quero terminar a minha palavra hoje dizendo isso. Descubra o seu caminho em Deus. Procure uma célula, procure aqui a nossa igreja, se aproxime de Deus, porque é sempre bom você ter pessoas para te apontar o caminho. Entenda qual é o seu lugar em Deus, e é só aí que você vai viver plenamente o amor e o cuidado e as bênçãos de Deus a seu respeito. Deus te abençoe, amém? Vocês querem falar alguma coisa?
Se não, vamos cantar mais uma música também. Não, é porque ontem eu levei a palavra na célula e eu só queria deixar um versículo rapidinho. Fala assim, tenham sempre alegria unidos com o Senhor. Repitam, tenham alegria. Sejam amáveis com todos, o Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Quando a gente fala, né, que a gente tem que pensar em tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é justo, tudo que é agradável, a gente tem que levar isso à nossa mente, levar isso para o nosso coração. Isso é uma verdade para a gente, né? Como essas verdades são boas, essas verdades trazem clareza para o nosso caminho, para o nosso entendimento, né? E quando fala isso, me remete muito a Jesus, porque Ele é perfeito, Ele é bom, Ele é agradável, Ele é de boa fama. Então a gente tem que elevar os nossos pensamentos nisso, essa verdade, na nossa caminhada, né? E praticar essas verdades. Todas essas verdades que você falou, a gente tem que praticar. Porque aí, quando a gente pratica as verdades da palavra de Deus, o Deus da paz estará conosco. Ele só não nos dá paz, como Ele, que é a própria paz, estará presente nas nossas vidas cotidianamente. É isso. Glória. Só profeta aí, só. Vamos cantar mais um. Então, amém, gente? Louvar a Deus. Que 10 tópicos, né? Você falou foi 10 verdades. 10 verdades preciosas. Cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste sua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom. Infinito, ousado amor de Deus, oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas seu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou.
encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinitoso amor de Deus. Oh, que deixa só 99 só pra me encontrar. Não posso encontrá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinitoso amor de Deus. Eu quero terminar dizendo uma última coisa. Muitas vezes nos deixamos esquecer de quem realmente somos e deixamos que mentiras invadam nossa mente. E essas mentiras só são combatidas com as verdades que já estão sobre as nossas vidas. Não importa aquilo que esteja atribulando a sua vida, as verdades de Deus estão sobre você. Deus te abençoe e até semana que vem.